Comigo o vice-governador do Pará, Elenilson Pontes. Elenilson, obrigado por mais uma vez receber a gente aqui. A gente vem aqui, fica conversando sobre outras coisas, toma um tempo danado do vice-governador, um homem tão ocupado. Porque além da vice-governadoria, você hoje também é secretário especial do governo, né, Elenilson? Exatamente. Eu, por determinação do governador, comando a Secretaria Especial de Gestão, que é a secretaria que cuida dos aspectos administrativos do Estado, a área de planejamento, de fazenda, certo, de previdência. Então, a gente tem muito trabalho, graças a Deus. Sobre essa secretaria está a Previdência? Está a Previdência, Fisco, Fazenda, planejamento, Fazenda, planejamento, administração, né, loteria do Estado, certo, né, imprensa oficial, escola de governo. Você falou uma coisa que agora me chamou a atenção, loteria do Estado. A loteria, ela como é que tá? Ela gera lucro? Não, o que acontece? A é loteria ficou, Marcelo, nos últimos 4 anos, desativada por ordem judicial. Certo. E no ano passado, depois de uma intensa gestão junto ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, nós conseguimos mostrar que a decisão judicial merecia ser revertida e o juiz reverteu a decisão. Portanto, a Loteria do Estado está desembargada. Certo. E nós estamos planejando agora enviar um projeto de lei para a Assembleia para reestruturar a Loteria do Estado, porque nós acreditamos que ela pode ser um instrumento importante hoje de alavancar os programas sociais. A loteria, o resultado dela é aplicado em ações da Santa Casa de Misericórdia, por determinação legal. Certo. Então, é um número expressivo de valores que hoje sai do Estado do Pará. E você tem números de quanto é que isso lucrava por mês ou por ano antes dessa interrupção? Na realidade, você tem aí um período que as loterias estaduais passaram por uma reformulação. Antes, elas tinham um leque de ação muito grande. Aí houve uma lei federal, lembra, na história dos bingos, o escândalo das loterias, etc. E houve uma reversão do espectro, do alcance das loterias estaduais. Hoje elas têm um espectro, um alcance menor, mais reduzido, portanto é complicado qualquer parâmetro de comparação. Mas se você vê os números do que sai do Estado do Pará, de dinheiro, de recursos. Para as loterias? Para as loterias federais, loterias de modo geral. Parte disso poderia ficar aqui, beneficiar Santa Casa. Parte relevante disso poderia ser aplicada nos jogos dentro do Estado do Pará, portanto, recurso que poderia ficar dentro do Estado do Pará. Olha, então, nosso objetivo é esse, é retomar a Loterpa, para que esses recursos não saiam do Estado do Pará, recursos de paraense fiquem dentro do Estado do Pará. Eu publiquei recentemente na minha coluna no Diário do Pará, que esse mês de abril, e depois muita gente publicou, lógico, a imprensa toda, nesse mês de abril, começou a ser cobrada a taxa do minério. O Elenilson foi a pessoa escalada pelo governador do estado, né, para tomar frente dessa elaboração desta lei que foi enviada para a Assembleia e foi aprovada na Assembleia e agora começou a funcionar. Eu queria saber, vice-governador, como é que funciona a taxa do minério? Como é que ela vai funcionar? A taxa do minério é uma taxa de fiscalização, portanto, é uma taxa que objetiva remunerar a atividade do Estado de fiscalização do setor da mineração. É uma taxa que é equivalente a 3 unidades padrão fiscal, alguma coisa em torno de R$ 6,50. Você está falando de tonelada? Por tonelada. Então, imagine que cada tonelada de minério no Estado do Pará vai pagar R$ 6,50. Todo mês, as empresas que fazem extração mineral no Estado do Pará vão enviar e preencher e enviar à Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração um documento onde ela diz quanto de minério ela extraiu. Certo. E ao lado o valor que a taxa devida em relação àquele minério. E recolher isso num DAI, num documento de arrecadação estadual, aos órgãos fiscalizadores, no caso a Secretaria da Fazenda. Então, todo mês, as empresas mineradoras vão preencher um documento dizendo extrair 100 mil toneladas, devo proporcionalmente... Aí vai efetuar o pagamento. E efetuar o pagamento. Ok. Agora, esta taxa do minério, a imprensa também está divulgando que certamente haverá por parte das associações e entidades que representam as mineradoras algum tipo de impedimento, de solicitação de impedimento legal. Né? Já tem alguma notícia disso? Não, alguém já entrou na justiça contra a taxa de minério? Não. A taxa do minério foi criada no Pará, assim como foi criada em Minas Gerais e no Amapá. Até agora, nenhuma empresa contestou a taxa de mineração no Pará, no Amapá ou em Minas Gerais. Nenhum desses 3 estados? Nenhum estado ainda recebeu qualquer tipo de ação judicial. Certo. Nós compreendemos que as empresas possam impugnar isso judicialmente. Por quê? Porque todo tributo novo representa um custo para as empresas e as empresas, o objetivo dela, quanto mais lucro, melhor.
Então, nós estamos preparados para esse debate judicial. É importante que a população do Pará entenda que nós estamos absolutamente preparados para enfrentar um debate judicial, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Certo. Nós, por iniciativa do Estado do Pará, o Estado do Pará contratou 2 pareceres jurídicos dos dois maiores juristas tributaristas deste país, que é o professor Eros Roberto Grau, ex-ministro, até pouco tempo ministro do Supremo Tribunal Federal, e do professor Ives Gandra da Silva Martins, também professor de uma série de juristas no Brasil inteiro, tributarista, famoso, enfim, professor de todos nós, tributaristas, meu professor, também afirmando a constitucionalidade da taxa. Ontem tivemos informação que Minas Gerais também contratou mais 2 pareceres, que estão sendo entregues agora, de 2 outros juristas importantes, o professor Hugo de Brito Machado, ex-juiz federal, titular da Universidade Federal do Ceará, do professor Paulo de Barros Carvalho, titular da Universidade de São Paulo, professor titular da PUC de São Paulo, também no sentido da constitucionalidade. Portanto, uma gama importante, eu diria, dos maiores, principais juristas do Brasil, já estão posicionando-se no sentido da validade da taxa. Agora, evidentemente, que há advogados das empresas, defendendo os interesses das empresas, pugnando, levantando teses de inconstitucionalidade. Isso faz parte da vida democrática. Mas até agora não houve entrada de nenhum tipo de contestação judicial. Não houve. O que nós sabemos é que há uma pressão das empresas, junto à Confederação Nacional da Indústria, a CNI, para que a CNI proponha diretamente uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Já para os 3 estados. Exatamente. 3 ações, porque as leis são diferentes, para os 3 estados. E esse debate ocorrerá direto, provavelmente, no Supremo Tribunal Federal, o que é muito bom, porque vai trazer segurança jurídica, rapidez. Nós estamos confiantes que as razões jurídicas que embasam a constituição da tese, da validade, né, da nossa taxa, vão ser procedentes no Supremo Tribunal Federal. E estamos tranquilos quanto a isso. Helenilson, está na pauta do dia a história do BRT e também do acordo que a Prefeitura fez com o governo do Estado do Pará em relação ao Ação Metrópole. Eram 2 projetos distintos, um parece que atrapalhava o outro. Nós, público em geral, ainda não entendemos como isso vai funcionar, como é que vai ficar. O que a gente já percebeu, e todo mundo que mora na cidade de Belém, na região metropolitana, percebeu é que o trânsito já virou um inferno, já está mais difícil, já está mais complicado. Agora, você participou dessa reunião onde foi feito este acordo entre Prefeitura e Governo por conta do BRT e do Ação Metrópole. Eu queria que você explicasse para a gente como é que isso vai funcionar. É importante que a sociedade compreenda, primeiro, as causas desse problema. A visão do Estado é que o problema de trânsito de Belém não é um problema de Belém, é um problema da região metropolitana. Portanto, não dá para pensar num BRT de Belém. O BRT é sempre um projeto metropolitano. Portanto, nós temos que pensar em Ananindeua, temos que pensar em Marituba, pelo menos. Então, primeiro ponto, o Estado sempre se preocupou em ver essa questão do BRT de uma forma global, dado os estudos que existem, que mostram o fluxo de pessoas dessas cidades da região metropolitana para o centro de Belém nos momentos de pico. Portanto, não dá para pensar apenas num BRT conduzido pela Prefeitura. Essa é uma preocupação do Estado. Foi aí que o Estado interveio para poder tentar um acordo, já que a Prefeitura estava fazendo o BRT só para a cidade de Belém. Exatamente. A Prefeitura estava pensando o BRT para a cidade de Belém. O Estado está pensando o BRT como uma integração metropolitana. Que é o chamado Ação Metrópole. Exatamente. Então, o primeiro ponto é esse. Certo. E isso decorre dos estudos da agência japonesa, que há mais de 20 anos estudam o centro de Belém, que estudam o trânsito de Belém. Então, a primeira coisa é, segundo ponto que o Estado sempre se preocupou, Marcelo, é que não daria para fazer o BRT na Almirante Barroso, ou qualquer avenida central ou na BR, sem a criação de uma alternativa de entrada para Belém. Então, nós estávamos em estudos avançados com a Independência, com o prolongamento da Independência e com o prolongamento da João Paulo II. A Independência ia sair ali já na entrada da Alça Viária. Já próximo da Alça Viária. Por quê? Porque com essas 2 alternativas, você não teria o fluxo de carros hoje que tem na Almirante Barroso e na BR. Você teria 2 vias alternativas, enquanto se faria a obra da Almirante Barroso e da BR, você teria já construído 2 alternativas. Portanto, a nossa ideia... Mas hoje nós não temos isso. Do Estado, pois é. Então, o primeiro problema... Nem a Independência até
alça viária e nem o prolongamento da... Por isso que o planejamento do Estado era pensar em BRT... João Paulo II. Por isso que o planejamento do Estado era pensar em BRT 2013 e 2014. Certo. Até lá, trabalhava João Paulo II e na independência. Mas isso foi impossível porque a Prefeitura já lançou BRT. Exatamente. A Prefeitura se antecipou dentro do território dela, da competência dela, que é do município de Belém, fez a licitação e disse que vai fazer o BRT. Então, a nossa preocupação, e aí criou um impasse, porque havia um planejamento estadual conflitando com o planejamento municipal. O Ministério das Cidades interveio no debate e veio em ajuda às partes dizer o seguinte: nós precisamos colocar Belém e a região metropolitana no Pacto de Mobilidade. O governo federal está disposto a ajudar. É importante que vocês viabilizem esse acordo para que o governo federal possa ajudar. E como é que foi viabilizado isso? Os projetos foram conversados, concluídos, do Estado com o do município. O município aceitou adaptar o seu projeto à necessidade de uma integração metropolitana. Você sabe como é que ficou esse trajeto? Não, o trajeto não mudou, o problema não era de trajeto. Você tinha estações de passageiros, por exemplo, no entroncamento. Como é que você vai colocar uma estação de passageiros no entroncamento, ligando toda essa região metropolitana, toda a região metropolitana de Belém? Então, uma das questões que o nosso projeto do Estado, da JAICA, diga-se de passagem, colocava é que não havia necessidade de uma estação do entroncamento. E outras questões, outros detalhes técnicos ligados que diferenciavam os dois projetos. Então, os técnicos da Prefeitura sentaram com os técnicos do Estado e essas questões foram resolvidas. Mas a gente só está vendo, por enquanto, as obras que a Prefeitura começou a fazer, não é? Elas vão andar absolutamente paralelas. A Prefeitura, então, vai tocar o BRT e o governo, o Ação Metrópole. Eles se complementam num trecho de caminho para que as pessoas possam trafegar. O projeto é um só. O projeto é um só. A Prefeitura vai tocar do entroncamento até São Brás. Do entroncamento até São Brás, pelo menos até dezembro, quando o prefeito disse que entrega esse período. Do entroncamento até São Brás. Até São Brás. Então, e o Estado vai tocar. E Augusto Montenegro? O Estado vai tocar. A Prefeitura também diz que vai fazer Augusto Montenegro até dezembro. Nós pedimos que a Prefeitura, pelo menos, concentrasse os seus esforços na Almirante Barroso para evitar o problema do trânsito. Sim. O prefeito disse, para todos nós, que tem os estudos da CETEBEL, de que os desvios que estão sendo pensados, estão sendo executados, não estão gerando, enfim, um problema maior para a população, né? Então, nós temos que acreditar nos estudos que o prefeito diz que tem. Então, o que nós estamos querendo é que, pelo menos, a Prefeitura se foque no Almirante Barroso. Da obra. Do entroncamento até Marituba. Que começa quando? Isso depende de quê? Depende desse acerto com o governo federal, do anúncio do apoio do governo federal, da conclusão de um ajuste. O prefeito e o governador devem assinar um termo de cooperação nas próximas semanas, definindo exatamente, botando no papel todas essas questões. Porque isso ficou realmente... ainda muito confuso para a gente entender, né, Nilson? É verdade. O projeto BRT, o Ação Metrópole tem 20 anos da agência japonesa que fica estudando. Aí a gente não consegue entender muito bem isso aí, né? É verdade. Ficou uma coisa, é um único projeto. Mas a Prefeitura toca daqui para cá, toca daqui para lá. E o recurso? Ele é municipal, ele é federal, ele é do Japão, ele é... Como é? Mas as ações metropolitanas, Marcelo, elas são sempre assim, elas necessitam de várias mãos, né? A cooperação entre os prefeitos ela é necessária. Então não dá para pensar num projeto como esse, metropolitano, conduzido apenas por um prefeito, certo, por uma pessoa. Então essa compreensão nem sempre é muito fácil, nem sempre é muito simples, sobretudo se está diante de um momento eleitoral, um momento onde os agentes políticos, de modo geral, têm necessidade de mostrar as suas realizações. Isso é natural da política, é natural do processo democrático. Nós temos convicção de que, passado esse momento, nós vamos conseguir avançar. Porque nos preocupa muito, o governador Simão Jatene sempre disse nas suas entrevistas, nos preocupa muito a intervenção na via principal, Almirante Barroso e BR, sem uma ou duas alternativas de entrada. Nós vamos saber, Independência e João Paulo, pelo menos. Nós vamos saber depois do intervalo sobre essas alternativas de trânsito que o vice-governador está falando para a gente aqui. Voltei com o vice-governador Helenilson Pontes. Nós estávamos falando sobre o BRT, o Ação Metrópole, e você falou a respeito das alternativas de trânsito para o corredor da Almirante.
Uma alternativa é a da Avenida Independência. A gente sabe que até o deputado Priante conseguiu os recursos, isso já está praticamente resolvido, mas falta começar a obra, a gente não tem a data de quando vai começar e nem quando vai terminar. A outra, que parece ser mais simples, porque acredito que é um trecho menor, é a João Paulo II. Esta João Paulo II, vice-governador, tem uma previsão de continuar o término dela, de concluir o término dela? Ela está agora, a partir dessa nova discussão com o governo federal, contemplada nesse grande projeto de mobilidade que o governo federal vai apoiar o estado do Pará. Nós já tínhamos planejado ela dentro do nosso planejamento metropolitano e ela se inseriu agora dentro desse planejamento com o governo federal. Ela é menor, Marcelo, mas ela é mais cara. Por quê? Porque ela passa por uma área protegida ambientalmente. Há 2 pontes lá que vão proteger mananciais, há 2 pontes que vão proteger áreas ambientalmente complicadas, então nós temos que ter cuidado com a João Paulo, não é simplesmente uma via urbana, é uma via que cruza, como eu disse, áreas ambientalmente que devem ser preservadas, e ela, embora menor, é mais complicada do ponto de vista técnico, mas ela está na nossa pauta de prioridade. Você pode ter certeza que ainda no ano de 2012 nós vamos ter andamento, nós vamos estar com o andamento da João Paulo e da Independência também, até em função desse recurso que foi conseguido lá, que está sendo trabalhado pelo governo estadual, com a ajuda da bancada federal, inclusive do deputado Priante, e outros deputados que têm nos ajudado a acessar esses recursos junto ao Ministério das Cidades. Vice-governador, nós ficamos sempre esperando que as pessoas que fizeram concurso e foram aprovadas sejam chamadas pelo Estado, né? Quer dizer, existe um contingente muito grande de pessoas aguardando isso. Existe uma agenda para isso? Uma agenda de convocação desses concursados? Muito boa, sua pergunta, muito oportuna. Fazer concurso é muito simples. É só você fazer o edital, anunciar e deixar as pessoas esperando. O difícil é você ter gestão, espaço orçamentário para chamar. Certo. Né? Então, o nosso governo chamou ano passado 5 mil concursados. Isso não é brincadeira. 5 mil? 5 mil concursados foram chamados no primeiro ano de governo, com todos os problemas financeiros que o estado do Pará viveu no ano de 2011, por conta do desequilíbrio acontecido em 2010. Então, com todos os problemas fiscais que nós tivemos em 2011, por conta da gestão de 2010, nós já chamamos 5 mil concursados. E o compromisso do governador é não deixar nenhum concursado Quantos são? Perder o concurso. Quantos são? Eu não tenho esse número para lhe dar objetivamente, mas eu posso lhe dizer que o número é expressivo e que nenhum concursado aprovado vai ficar sem ser chamado. Certo. Este é um compromisso assumido pelo governador com toda a população do Pará. Agora, outra coisa, captação de novas empresas para o estado do Pará, né? Nós estamos no momento em que o emprego é uma moeda rara e que as empresas, quando vêm e se instalam numa cidade ou num estado, elas acabam gerando muito. Eu sei que o governo do estado do Pará tem um departamento criado justamente para captar esses investimentos, trazer empresas para cá. Como é que está funcionando isso? Não, nós temos uma secretaria especial, que é a Secretaria Especial de Produção, cujo um dos focos é esse da produção e da atração de empresas. A Secretaria de Indústria e Comércio tem um departamento lá, como você disse, uma diretoria voltada exclusivamente a isso, e nós estamos efetivamente trazendo empresas. Você sabe, recentemente a Natura anunciou um investimento relevante aqui. Mas temos outros grupos, a Votorantim. A Votorantim está anunciando aqui fábrica já em primavera, né? E outros investimentos do grupo nos próximos meses aqui também no Pará. Existem mais sondagens? Sempre tem, né? A gente procura ter cautela no anúncio desses investimentos, porque geram sempre uma corrida, sobretudo porque são normalmente no interior. Né? Dia 11, o vice-governador vai estar com o presidente da BMW, que também tem interesse em conversar a respeito de poder vir para cá, e a primeira fábrica da BMW no Brasil. Né? E o importante é que o estado do Pará faz todos os esforços possíveis no sentido de atrair. Não faltam incentivos, se for necessários, né? Logística, o que a gente puder fazer para facilitar a entrada de investimentos no estado do Pará, geração de empregos, nós faremos. Certo. Porque é por aí que o estado cresce. Agora, para a gente terminar, o grupo do Gerdau, como é o nome? O Movimento Brasil Competitivo. Movimento Brasil Competitivo. Ele está já completando um ano aqui, né? Fazendo o levantamento aqui do estado do Pará, e em breve isso será anunciado. O que você pode antecipar para a gente a respeito disso? Já estão trabalhando, o Movimento Brasil Competitivo já está trabalhando no estado há um ano,
numa grande transformação, que eu chamo de uma alteração fundamental de paradigma, de modelo na gestão administrativa do Estado do Pará. Nós estamos mudando a forma de administrar o Pará. Nós, a partir de agora, vamos fazer acordo de resultados. O que é isso? O governador vai assinar um contrato de resultado, um acordo de resultado, com cada secretário, com cada dirigente de órgão do Estado. Então, o sujeito vai se comprometer com metas a serem realizadas durante um determinado período. Este acordo de resultado será publicado no Diário Oficial, portanto, a imprensa, os setores da sociedade civil, a oposição, enfim, todos aqueles que se interessam pelas coisas do Pará vão poder verificar a eficiência daquele gestor público. A apuração de resultado ocorrerá durante um semestre ou durante um ano, publicamente. Portanto, nós vamos saber, vamos divulgar para a sociedade os resultados de cada área e os resultados e os compromissos assumidos para o ano seguinte. Portanto, é uma mudança de paradigma. O gestor vai se comprometer com objetivos e resultados e metas diretamente com o governador. Se não cumprir, vai ter que prestar satisfações ao governador em primeiro lugar, pelos resultados não alcançados. Portanto, nós vamos ter um planejamento focado, Marcelo, em resultados objetivos. Quer dizer, administrar não vai ser apenas carimbar papéis. Administrar vai ser, sobretudo, no Estado do Pará, uma realização, um compromisso com o resultado. E aí vocês esperam um salto de qualidade, né? Nós acreditamos que isso vai trazer eficiência, claro, vai trazer melhora no gasto, na despesa, né? Vai trazer compromisso das pessoas que exercem funções públicas com melhor prestação de serviço público. Nós acreditamos que esta é uma realidade que chegou para ficar. Uma mudança que não é de um governo, uma mudança que é de Estado. Este é um programa que eu reputo de Estado, não apenas de governo. Isso não é uma mudança do governo já tem. Isso é algo que nós queremos implantar para ficar no Estado do Pará. Para todos os governos que vierem pela frente melhorarem. Quando deve ser anunciado isso? Não, isso já está sendo construído, sendo feito, sim, mas os contratos devem ser assinados agora em maio. Agora em maio. Os primeiros contratos com os primeiros órgãos que já estão definidos com as suas metas. Isso será dado publicidade à sociedade. Vice-governador, obrigado pelo teu tempo, um pouco do teu tempo aqui e pelas suas informações, que sempre são informações esclarecedoras. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo, e estou à disposição para qualquer bate-papo agradável como esse. Bom, você nos vê aqui nos horários que você conhece diariamente na RBA TV. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais. Programa Bacana. Oferecimento Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. Asbeb Empresas. A solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários está na ponta de seus dedos. Proteção total e amada. Segurança e prêmio para você o tempo todo. Tudo Casa. Construindo o seu sonho de morar bem. Magazine Nazaré. É fácil estar na moda. Magazine Nazaré. Duque e São Francisco.